Romanos 8, 32. Diz assim a santa e perfeita palavra de Deus: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O tema da mensagem desta manhã é todas as coisas, todas as coisas. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que temos de, pela manhã, nas primeiras horas do dia, estarmos aqui adorando o Teu nome, ó Pai, voltando ao objetivo para o qual nós fomos criados, que é glorificar ao Senhor e desfrutar do Senhor para sempre. Te louvamos por isso, por este privilégio. A nossa alma descansa em Ti. E agora, quando estamos diante da Tua riquíssima palavra, ó Pai, que contém tesouros espirituais profundos, nós pedimos a Tua graça, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos entender a Tua palavra e para que o Senhor mesmo fale a cada coração nesta manhã, ó Pai, que não seja apenas um homem pecador a repetir palavras, mas que seja o Teu Santo Espírito aplicando e colocando as Tuas palavras em cada coração. O Senhor conhece cada pessoa que entrou aqui nesta manhã e o Senhor sabe exatamente a medida do remédio que cada um tem que tomar nesta manhã. Abençoa, Pai, para que a Tua palavra, que é restauradora, transformadora, curadora, possa atingir a todos os corações. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Poucos dias atrás houve uma cerimônia nos Estados Unidos, uma cerimônia que premia profissionais ligados a cinema, televisão, e nesta cerimônia, em determinado momento, a apresentadora comentou que nenhum dos vencedores havia agradecido a Deus, e fez isso em tom de piada. Mas ela estava certa. Ninguém havia agradecido a Deus ali. A maioria daquelas pessoas não se importa com Deus, assim como a maioria das pessoas do planeta. A palavra de Deus diz que o caminho que conduz à salvação é estreito, são poucos que buscam. A maioria das pessoas deste planeta está buscando outras coisas, está buscando ganhar dinheiro, está buscando ter relacionamentos, ter prazer, ter diversão, e passam anos e anos das suas vidas assim, buscando essas coisas que são coisas passageiras, que são coisas fúteis, que são coisas que trazem uma certa felicidade na hora, mas que são fugazes, que não dá para segurar. Relacionamentos acabam, pessoas morrem, dinheiro vai embora, diversão acaba quando você está na cama de um hospital. Essas coisas são fugazes, são passageiras, não são sólidas. Você não conseguirá segurá-las para sempre. Você tem que buscar algo para a sua vida que seja mais sólido, que seja mais eterno, que tenha consequências para depois da tua vida, ou para quando você estiver numa cama de hospital. E essas coisas são o nosso relacionamento com Deus. Deus nos criou, Deus existe. Ele é invisível justamente para que as pessoas exercitem a sua fé. Então, a semelhança daquelas pessoas que não agradeceram a Deus, a maioria das pessoas ao nosso redor também não faz conta de Deus. Estão distraídos com coisas fugazes desta vida, coisas passageiras. Aqueles que são próximos de Deus, aqueles que tiveram experiências com Deus, sabem que tudo o que nós somos e tudo o que nós temos vem das mãos de Deus. Nada é conseguido com o nosso trabalho. Como há um tempo atrás eu vi um adesivo de carro, mais ou menos assim: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Está correto, está correto. Não existe sorte, não existe acaso, é sempre Deus. Deus atua na vida de todos, até dos ateus, por mais que eles não acreditem em Deus. Tudo vem de Deus, nós sabemos isso. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que
aquilo que nós temos não é conseguido com a força do nosso braço. Tudo Deus providencia. É Deus quem te dá saúde, é Deus quem te dá força no braço, é Deus quem cria oportunidades de trabalho para você. Tudo vem de Deus. Tudo faz parte de um plano em que Deus vai te dando coisas e vai te colocando em lugares, e mesmo que você nem pense, é Deus que está disponibilizando e dirigindo todas as coisas. 3 textos da Bíblia que falam sobre isso. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então ninguém diga, a força do meu braço adquiriu essas coisas. Não, lembra-te de Deus, é Ele quem possibilita. João 3,27, respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Não pode receber nada se do céu não for concedido. E Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então tudo que nós recebemos vem do Pai Celestial, o Pai das luzes. No versículo desta manhã, Paulo está dizendo que Deus nos dará em Cristo todas as coisas. É o final do versículo, você reparou. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O que seriam aqui todas as coisas? Um pastor do passado, um pastor puritano, John Gill, respondeu assim: todas as coisas boas, temporais, necessárias e convenientes, todas as bênçãos espirituais, a justiça justificadora, o perdão dos pecados, a graça santificante, a adoção, a vida eterna, e tudo livremente, de forma soberana, de acordo com a sua própria vontade, sem qualquer obrigação ou compulsão da parte de Deus, não de má vontade, nem de mesquinhez, mas alegre e generosamente, absolutamente e sem quaisquer condições, pois não é movido a isto por nada neles, nem realizado por eles. Todas as coisas que nós precisamos para esta vida, não as que queremos, as que precisamos, porque a gente quer muita coisa que Deus sabe que nós não precisamos, mas as que nós realmente precisamos, todas as coisas. Em termos espirituais, todas as coisas. É um pai bondoso olhando para os seus filhos e nos dando não tudo o que nós queremos, mas tudo o que nós precisamos, todas as coisas de que nós necessitamos, todas as bênçãos espirituais. E por quê? Por que é que Deus nos dá graciosamente em Cristo todas as coisas? Por 2 motivos que estão aqui no texto. Primeiro motivo, porque Ele não poupou o seu próprio Filho. Primeiro, porque Ele não poupou o seu próprio Filho. Aquele que não poupou o seu próprio Filho. Imagine um juiz que tem um filho único, um filho precioso, um filho preciosíssimo que nunca cometeu um só pecado na sua vida. Pois sobre este filho o juiz pronuncia uma sentença duríssima que outros mereciam, não o filho. Pois foi exatamente isso que Deus fez por nós. Nós merecíamos punições, porque nós somos pecadores, pecamos constantemente, por pensamentos, por palavras, por omissões, por ações. Nós merecíamos castigos de Deus, mas Deus pega tudo aquilo que era justo, merecido, devido a nós, e coloca no seu Filho amado, que nunca pecou na vida, coloca sobre Cristo. É isso que o juiz faz por amor a nós, e Ele vai cuidar do seu Filho. O Filho vai morrer na cruz, vai pagar os nossos pecados,
vai ser ressuscitado e vai ser resgatado, vai voltar à glória da Santíssima Trindade. Deus abandona o Filho temporariamente, mas ele é resgatado. E quanto a nós, nossos pecados são pagos na cruz do Calvário. Por isso que Cristo subiu na cruz para morrer, para que os nossos pecados ali, pelo sangue puro de Cristo, fossem totalmente pagos por Ele. Foi isso que Deus fez por nós. Em Gênesis 22, nós temos a história da prova de Abraão, o chamado pai da fé. Abraão tinha 100 anos de idade, numa época que já não se viviam 400, 600, essa época havia ficado para trás. Abraão já estava numa época que se vivia aí 170, 180 anos. E Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. E o texto fala que eles já eram idosos, já eram amortecidos. E Deus aparece a Abraão e promete a ele um filho, um descendente que levaria a descendência e que criaria a partir de Abraão o povo da aliança. Um povo cujo número seria maior que as estrelas do céu, maior do que a areia da praia do mar. Deus estabelece uma aliança com Abraão e ele vai repetir esta aliança com Isaque, com Jacó, com Moisés, com Davi. Ele vai renovando essas alianças até que a última administração da aliança, chamada Nova Aliança, é com Jesus Cristo, um mediador perfeito. Mas voltando, estes nossos irmãos idosos já não tinham nenhuma esperança de ter filhos, imagina. E Deus aparece ali, em forma de anjo, nos carvalhais do Manre. Abraão olha longe, vê aqueles 3 homens, e como costume da época de hospitalidade era receber as pessoas e providenciar alimento, Abraão corre, recebe. Abraão não sabia que eram anjos, eram homens. Os anjos na Bíblia dificilmente se apresentam com asas, eles assumem forma humana e conversam como se fossem homens. Abraão os recebeu, separou ali, foi lá na criação, pegou um animal, já colocou para ser morto, para ser preparado, fez coalhada, pediu para Sara fazer coalhada, todos os preparativos, e eles ficaram ali. E um dos anjos disse: Abraão, daqui a 1 ano eu voltarei e a tua esposa terá um filho. Sara, de dentro da tenda, ouviu e riu. Aí o anjo do lado de fora falou: por que Sara riu? Aí Sara ficou com medo e falou: não, eu não ri. Aí o anjo falou: é certo que você riu. E aí na sequência, o filho que vai nascer, que vai se chamar Isaque, significa o Senhor riu. Esse é o significado de Isaque. O ponto é, meus irmãos, que era necessário um milagre para que de 2 idosos nascesse um filho, e Deus fez o milagre. Sara ficou grávida, deu à luz a Isaque, e passado um tempo, possivelmente aí uns 13, 14, 15 anos, Deus volta a aparecer a Abraão e fala: Abraão, pega o teu filho. Eu vou ler aqui literalmente. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus disse isso para Abraão, e eu fico imaginando a luta na cabeça de Abraão. E Deus fala: teu filho, teu único filho, a quem amas. É claro que Abraão amava Isaque, é claro, era o único filho, era o filho da velhice, era o único filho que eles tinham tido na vida. E a experiência nos mostra de que quando ficamos mais velhos, e os avós e avós confirmem, a gente ama mais, não é? Os filhos. E aqui, Abraão, mais de 100 anos de idade, possivelmente 110, 115, o quanto ele amava esse filho Isaque, e Deus fala: pega teu filho, teu único filho, e me oferece por holocausto. E Abraão sabia o que era o holocausto. O texto não fala das lutas que Abraão teve na sua mente, o texto só fala que Abraão obedeceu. Levantou-se Abraão de madrugada, preparou seu jumento,
tomou 2 servos, pegou Isaque, seu filho, e rachou lenha e foi para o lugar que Deus havia indicado, Monte Moriá, caminho de 3 dias. E eles caminharam 3 dias. E eu imagino os pensamentos de Abraão nesses 3 dias caminhando, pensando: eu vou sacrificar o meu filho, eu vou sacrificar o meu filho. Imagine os pensamentos que tomaram conta de Abraão nestes 3 dias e possivelmente 2 noites que ele percorreu, obedecendo a ordem do Senhor. Imagine, ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, o Monte Moriá. Então disse a seus servos: esperai aqui, e eu e o rapaz, o que indica que Isaque fosse um adolescente, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. Isaque não era mais uma criança, tinha forças para carregar a lenha. E levava Abraão nas mãos o fogo e o cutelo. O cutelo é uma espécie de faca, não é? E assim caminharam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Seguiram. Quando chegaram ao lugar, Abraão fez o altar, pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão voltado os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E Abraão pôs o nome daquele lugar de O Senhor Proverá. O Senhor proverá. Meus irmãos, nós temos aqui na sequência, lá em Hebreus 11, o registro de que Abraão ia mesmo matar o seu filho. Por quê? Porque ele sabia que Deus era poderoso para trazê-lo dos mortos. Sem nunca ter visto ressurreição, Abraão cria em ressurreição. Então ele ia mesmo obedecer ao Senhor, ele ia tirar a vida do próprio filho, porque ele sabia que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. Deus havia prometido: deste filho eu darei uma herança que encherá nações. Então Abraão foi um homem de fé. Ele pensou: eu vou matar mesmo este meu filho amado, e Deus é poderoso para recobrar a sua vida, trazê-lo dos mortos. Mas o nosso ponto aqui, meus irmãos, é que o filho de Abraão foi poupado. Ele entregou o único filho, mas o seu filho foi poupado. Quanto a Deus, o seu filho não foi poupado. Não aconteceu a mesma coisa com Deus Pai. Ele entregou o próprio filho e o filho não foi poupado. O filho sofreu os sofrimentos na cruz do Calvário. A cruz do Calvário não era para matar, era para torturar. Para matar, os romanos cortavam a cabeça, morte rápida. Mas a cruz durava 6 horas às vezes, mais de 6 horas. A pessoa ia perdendo a vida ali, o sangue ia se esvaindo. A pessoa morria de asfixia muitas vezes, porque o pulmão ficava numa situação que já não entrava mais ar. Então era uma morte para torturar, para maltratar as pessoas. E Cristo, ele sofreu cada segundo daquela morte, por amor a nós. Eu repito, o filho de Abraão foi poupado, o filho de Deus Pai não foi poupado, não foi poupado. Então, esta é a razão porque nós podemos acreditar que todas as coisas que nós precisamos para a nossa vida eterna nos são graciosamente dadas, porque Deus não poupou o próprio Filho. O mais importante, se Ele não poupou o próprio Filho por amor a nós, quanto mais essas coisas que são menores, que são
pequenas. Ele deu o seu Filho precioso, agora falando sobre Deus Pai. A coisa mais preciosa para Deus Pai, meus irmãos, não é o planeta Terra, não é uma galáxia, não são metais. A coisa mais preciosa para Deus Pai é o seu Filho, é o Filho Jesus Cristo. No Novo Testamento nós temos pelo menos Deus Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer, no batismo e na transfiguração. E quem é pai sabe bem disso, quem é tia também, tio, nós olhamos para uma criança e sentimos prazer, sentimos uma alegria naquela criança. Imagine Deus Pai olhando para o seu Filho perfeito: este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Deus pega o seu maior bem, o seu Filho mais amado, e não o poupa por amor a nós. Este é o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual Deus nos dará graciosamente todas as coisas é porque Ele entregou por todos nós o próprio Filho. É a continuação do texto: antes por todos nós o entregou. Antes por todos nós o entregou. Há um destaque aqui no por todos nós. Por todos nós. Paulo está escrevendo a judeus e a romanos. Lembre-se que é uma carta escrita aos crentes que estavam em Roma. Roma, naturalmente, tinha romanos, mas não apenas romanos. Roma era uma capital mundial naquela época. Muita gente ia para Roma. Então havia ali possivelmente pessoas de outras nações e havia judeus. Era uma igreja formada mais ou menos aí entre judeus que, por causa de uma perseguição em Israel, foram espalhados pelo mundo, e por gentios, gentes de outras nações. E Paulo está dizendo: foi por todos nós, não foi só para os judeus, não foi só para um povo específico, foi por todos nós. O Filho morreu por pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. É por isso que nós aqui no Brasil, tão distantes de Israel, estamos adorando Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não é só de Israel. Jesus Cristo é o Messias para todas as nações, para a América do Sul, América do Norte, África, Ásia, para todas as nações. E a Bíblia fala sobre isso. Na visão de João no Apocalipse, olha o que ele vê. Então falou Apocalipse: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A salvação atinge todas as nações. Por nós, por todos nós é que Cristo foi entregue. Lá em Atos 10, Pedro fala: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Em qualquer nação. Paulo, em Romanos capítulo 10, versos 12 e 13: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, de todas as nações. Deus entregou por todos nós o seu Filho. E esse versículo mostra Deus entregando o Filho, um ato de Deus Pai, um ato de amor. Mas o Filho não foi obrigado. O Filho também se entregou voluntariamente. Não foi uma obra em que só o Pai amou e deu ordens. O Pai nos amou, o Filho nos amou, o Espírito nos amou. A Trindade, que é a subsistência de três pessoas, nos amou. A obra redentora é da Trindade.
E textos mostram este aspecto voluntário de Cristo. Por exemplo, em Gálatas 1,4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 2,20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Efésios 5,2, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, Deus entregou o Filho por amor a nós, e o Filho não foi obrigado, ele se entregou também por amor a nós. Irmãos, concluindo, assim como aqueles artistas que não agradeceram a Deus, que vivem vidas distantes de Deus, boa parte da humanidade também vive assim, achando que está conseguindo as coisas pelo sucesso na carreira, pela força do seu braço, pelo seu trabalho. Muita gente vive assim. Que nós não sejamos assim. Que nós percebamos que tudo que nós somos, tudo que nós temos é graça de Deus. Se nós estamos aqui respirando, é graça de Deus. Se nós não estamos neste momento numa cama de um hospital, é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. É Deus quem sustenta a nossa vida, é Ele quem nos dá respiração, é Ele quem faz com que o nosso coração continue batendo. Então tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem das mãos de Deus. Que nós sejamos gratos a Ele por causa disso. E por que nós podemos ter esta certeza, e a certeza de que tudo o que nós precisarmos ainda nos será dado? Porque Ele não poupou o seu próprio Filho, e porque Ele entregou o seu Filho por todos nós. Se Ele nos deu um presente tão grande, as coisas menores Ele também dará graciosamente em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.